já foi dito mais de uma vez aqui, não só pelo nosso grupo, aqueles resíduos que estão em excesso no nosso corpo. E durante toda a pesquisa dos textos de histologia, ficou claro que a água, líquidos, aquilo que está em sobra e faz mal para o nosso organismo. Tem até uma inferência direta à psicologia aqui. Por exemplo, uma pesquisa, pessoas que produzem sudorese, por exemplo, quando estão com o sistema nervoso muito atacado, com agorafobia ou síndrome do pânico, que é bem a característica dos nossos atendentes futuros, essas pessoas estão no pronto atendimento para serem atendidos, elas vão muito ao banheiro, nem com vontade estão, e elas produzem urina. O que significa isso? Significa que o corpo está expelindo fora aquilo que já está demais, que já está corroborando a angústia daquela pessoa. Né? Por exemplo, quem toma remédio aqui para diabetes sabe que se você toma, por exemplo, um remédio que é muito vendido, o Glifage XR500. Tomar o Glifage estimula a urina. Você acorda de manhã, tem uma boa urinação, mas depois, durante a manhã, mesmo sem aquela vontade, sem a bexiga estar cheia, você vai e você urina umas 2, 3 vezes ainda gotículas. Não é que é aquele resíduo ruim que está ainda tramitando no seu corpo, que faz mal. O sistema urinário é responsável por eliminar, né, esses organismos estranhos, como todos os histologistas dizem. E eu achei interessante, dentro dessa composição, né, agora há pouco o colega que falou do néfron. Você entrando em Taubaté, indo de Pina para Taubaté, no Petroval, que é a segunda saída nossa, você vai ver lá, Instituto de Nefrologia. Existe um médico próprio que vai cuidar desse específico, né, do nosso rim, que está dentro do nosso sistema urinário. Fora isso, me chamou a atenção também que o sistema urinário corrobora para a homeostase. Que não é só o sistema urinário que faz isso, né? Pensando o ser humano como uma entidade total, né? A completude, a homeostase ela equilibra o nosso metabolismo. Então não adianta só você cuidar de X, não cuidar do Y. Ou seja, homeostase, tem uma notinha de rodapé no nosso trabalho, professor, tem a ver com, vocês estão estudando aí com o Fábio, né? O Empédocles, Parmênides, Heráclito, Anaxágoras. Ele criou essa palavra. Ele descobriu a palavra homeomerias e depois ele transformou ela em homeostase, que é o equilíbrio entre o mais e o menos. Não existe só, né, religião de mais, eu falo com minha filha, religião de mais faz mal, religião de menos também. Né? Televisão de mais faz mal, televisão de menos também. Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo que a gente procura fazer. E a homeostase no nosso corpo, regulado pelo sistema urinário, corrobora para que haja esse equilíbrio no nosso corpo. Como que ele equilibra? Através da urina, da eliminação de elementos corrosivos que fazem mal ao nosso sistema metabólico. Equilíbrio é interessante. O ácido base dos líquidos eletrolitos, também, que já foi dito pelos colegas. E algumas curiosidades para encerrar minha parte. Primeiro, a vitamina D está representada em algumas coisas que os médicos pedem para nós, que somos um pouco mais velhinhos, né, que vai fazer exame de sangue, o médico pede creatinina, né? Cadê os nomes aqui? Creatinina, ureia, ácido úrico. Eu tenho ácido úrico, então eu casei com um remedinho chamado alopurinol. Se eu não tomar alopurinol, o meu pé, além de estar vermelho, ele fica inchado que nem um saco. Por quê? Porque o sangue ele cristaliza e ele enche. Eu não consigo andar. Você envolveu de bengala aqui na faculdade. Então, o médico, o endócrino disse, você casou com alopurinol. Você vai tomar o resto da sua vida. Por quê? Porque o ácido úrico nosso, na taxa sanguínea, ele tem que ser até, por exemplo, até 6,9 para os homens e um pouco menos para as mulheres. Quando eu estou bom, o meu dá 13, que é o dobro. Ou tomo o alopurinol, ou eu sofro com ácido úrico. E na urina eu elimino coisas que são nocivas. E também uma coisa que eu estou pesquisando agora por conta dessa alergia na minha perna, que é uma dermatite. Eu não sei se tem a ver com a alimentação. Tem a ver com a hemoglobina e com a bilirrubina. Eu não saberia explicar, professora, mas eu vi que tem um pouco a ver dessa extração de elementos que estão presentes na nossa urina e que corroboram para que o nosso corpo mantenha aquela ideia da homeostase. Só para encerrar a curiosidade. O nosso rim, que é uma das figuras principais do sistema da urina, ele tem 150 gramas de peso, podendo medir de 10 a 12 centímetros de comprimento e 6,5 de largura. Interessante, né? E
é bem, né, bem, não, como estava no nosso exemplo, ele é pequeno, né? Ele parece um peito. É, né? Eu acho um grão de feijão. Um grão de feijão. Ô Rodrigo, tem só uma parte que eu acabei esquecendo de falar, da minha parte, estava aqui mais para baixo, eu esqueci, que é se não funcionar algum desses sistemas que eu mencionei aqui, né? Se a barreira de filtração glomerular não funcionar, proteínas grandes podem começar a sair na urina, porque ela não vai filtrar e vai acabar deixando essas proteínas maiores passar. E se o aparelho justa glomerular não funcionar também, a pressão arterial da pessoa fica desregulada, né? Pode causar hipotensão, né, que é pressão baixa demais, ou hipertensão, se houver liberação excessiva de relívio. E o túbulo condocíleo proximal, se ele não funcionar, o rim ele não absorve água e nutrientes corretamente, e a pessoa perde glicose na urina, sódio, potássio e outros íons importantes. E a alça de Henle, se ela não funcionar, o rim não consegue concentrar a urina, ou seja, a pessoa vai urinar demais e perder muita água. Isso. Eu vou só completar com a parte psicológica que afeta também a pessoa. Eu vou usar o meu exemplo. Quando eu comecei a tomar o cloratiazida, eu não sabia que eu tinha que beber constantemente água. E eu estava negligenciando isso por conta até de não saber. E eu não estava conseguindo dormir, eu sentia dores e aquilo estava me deixando assim bem estressada. Foi aí onde eu voltei no médico e ele disse, é porque você não está repondo água, porque esse remédio ele faz você urinar muito, porque é como disse aqui, né? Vai tirando para fora as toxinas do organismo, né? Então é necessário que você reponha bastante água. Então isso estava me afetando psicologicamente também. Só para finalizar, para mostrar para vocês, gente, esses dois caninhos aqui são uretas, né? Eles aqui que conduzem, né, a urina do rins para a bexiga, né, que é onde a gente armazena a urina. E nós temos a diferença entre a uretra feminina e a masculina, que a uretra masculina é a que conduz não só a urina, como o sêmen também, e a uretra feminina ela é mais curtinha, ela tem de 4 a 5 centímetros. E para complementar aqui que a Antônia está falando sobre problemas psicológicos, né, que podem ser relacionados a doenças urinárias, eu coloquei algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a bexiga hiperativa e sobre continência urinária. São ambas condições. A bexiga hiperativa é quando a pessoa tem um excesso de necessidade de urinar várias vezes ao dia. E a incontinência urinária é quando a pessoa ela não consegue segurar. E ambas as condições podem estar fortemente associadas à depressão e à ansiedade. Então, a relação entre as doenças urinárias e problemas de saúde mental, ele pode ser direcional, tá? Uma condição ela pode piorar a outra. Então, nesses casos que eu passei para você, da bexiga hiperativa e da incontinência urinária, a urgência, né, a necessidade de fazer, ou a falta de controle sobre a micção, pode causar constrangimento social, pode limitar as atividades diárias, né? E isso, por sua vez, pode agravar os sintomas urinários. A gente também tem a retenção urinária psicogênica, que ela é conhecida como a síndrome da bexiga vergonhosa. Ele é um transtorno, né, de ansiedade social e fica caracterizado pela dificuldade ou incapacidade de urinar na presença de outras pessoas, geralmente em locais em banheiros públicos. A DRC, que é a doença renal crônica, né, pacientes, né, que têm alta prevalência tanto na depressão quanto transtornos de ansiedade. Por quê? Eles necessitam de tratamentos contínuos e invasivos, que é a hemodiálise, o que acarreta, muitas vezes, a dificuldade em aceitar a doença. Isso acarreta alterações na dieta, na rotina, e além da incerteza também do futuro, né? Isso pode contribuir para o aumento, em alguns casos, da ideação suicida. E pacientes com essa doença crônica, né, eles podem
já no estado avançado, eles já podem apresentar prejuízos nas funções cognitivas, tá? Principalmente em pacientes idosos, com dificuldade de atenção, memória e concentração. Pode levar até uma leve demência. Isso também impacta na autoimagem, também, tanto do homem quanto da mulher, que pode também ocasionar algumas doenças como câncer de próstata, infertilidade, podendo alterar a vida sexual e as relações sociais. Então, o acompanhamento psicológico ele é fundamental, desde o diagnóstico, né, do problema, pois é o suporte que ele é crucial para a adesão do tratamento e para a melhora de vida de qualidade do paciente. Isso é isso. Parabéns.